Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá, amigos do Virando a Chave, esse é o 8º episódio do nosso podcast. E hoje você vai conhecer a jornada de mais uma empreendedora que não nasceu pronta, mas que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar sua chave. Ela tem apenas 34 anos e já possui uma extensa e interessante jornada acadêmica. Formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fez residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem na Unesp de Botucatu, é especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, está indo para sua 3ª pós-graduação no Albert Einstein, é doutorando da Unifesp e já está com passagem marcada para um estágio de 2 meses na Harvard Medical School neste ano. Trabalhou por 4 anos nos laboratórios após passagem pela Prevent Senior. Neste ano ela resolveu virar sua chave e empreender, fundando a Santé Medicina Diagnóstico, que é uma health tech de laudos e diagnóstico à distância, que nasceu com o propósito de aproximar pacientes e médicos de todo o território nacional das melhores práticas em diagnóstico, facilitando e agilizando a tomada de conduta. No episódio de hoje, nossa entrevistada é a Nátila Franco. Olá, Marcel. Obrigada pelo convite. Muito bacana participar de um projeto tão inspirador de incentivar o empreendedorismo no Brasil. Que legal, Nátila. Acertei aqui o que eu falei, que eu peguei lá nas redes sociais? Certo. Então tá bom. E os nossos convidados que farão parte dessa conversa é a Luciana Jesus. Bom dia, gente. Bom dia, Marcel. Bom dia, Nátila. Bom dia, Lu. E o José Manuel. Olá, bom dia, Marcel. Bom dia, Nath. Bom dia, Lu. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por todos estarem presentes hoje aqui. Nátila, vamos lá. Você pretende parar de estudar um dia? Não. Jamais. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é realmente estudar. Inclusive, eu passei o Natal na casa da minha mãe e ela me contou uma história curiosa a meu respeito que eu mesma não sabia. Que eu comecei a gostar de ler quando eu não sabia ler. Minha mãe me dava gibi e eu ficava fissurada naquilo antes de saber ler, e quando eu comecei a ler eu não parei nunca mais. Então eu leio todos os dias, eu tô com um livrinho aqui, eu carrego o livro para onde eu vou, para as férias eu levo 2, 3 livros, então acho que não vou parar nunca. Que legal, Nátila, invejável-se com 34 anos ter uma formação acadêmica dessa, eu acho que chancela bastante o negócio que você está fazendo. Conta pra gente quem é você, de onde você vem, para onde você vai, conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece. Bom, como você já falou, meu nome é Nátila, eu tenho 34 anos, eu sou casada há 2 anos. Eu sou mineira, me formei em Uberaba há 11 anos, eu passei no primeiro vestibular com 17 anos, me formei com 23 anos. Eu fiz a residência de radiologia dura 3 anos, eu terminei com 26. Há 8 anos que eu terminei a residência em Botucatu, aí fiz o título de especialista no ano que eu terminei, passei. E fiz 2 pós-graduações e estou indo para a 3ª, que é relacionada com o setor que eu resolvi empreender, porque depois a gente pode conversar melhor, mas eu já tinha trabalhado em empresas nesse setor que eu resolvi empreender. E eu vi que a gestão era muito ruim, a tecnologia era muito ruim, a parte de gestão era muito ruim. E essa 3ª pós-graduação que eu vou fazer não é nada relacionado a questões acadêmicas, é relacionada à gestão em radiologia. A pós chama Gestão, Melhoria de Processos e Gestão em Radiologia no Hospital Albert Einstein. A empresa atual que eu tenho é de teleradiologia. A gente lauda exames de diagnóstico para hospitais no interior do Brasil, porque os médicos no Brasil são muito mal distribuídos. Tem um estudo do Colégio Brasileiro de Radiologia que mapeou onde estão os radiologistas no Brasil. Tem estado no Brasil que mais de 90% dos radiologistas estão na capital. Então, para um hospital no interior é muito difícil e é muito caro manter um especialista. Então, como nosso trabalho é todo digitalizado, quando você faz uma tomografia, os dados são digitais, não tem por que a necessidade do médico estar fisicamente lá. Os dados podem ser enviados por internet, por um sistema que se chama PACS, e o médico pode laudar de qualquer lugar do país. Eu tenho cliente no interior de Goiás, por exemplo, que eu laudo e em 10 minutos eu mando de volta o laudo, e ele não tem que pagar um salário alto para o médico. Esse é o que a gente faz agora, e o que a gente pensa no futuro é realmente investir em inteligência artificial. Eu estou na Unifesp, sou aluna de doutorado, e agora em janeiro eu vou escrever projeto de pesquisa voltado para inteligência artificial na medicina. Que legal. Quando que você percebeu que você pararia de trabalhar para uma empresa e passaria a empreender por conta própria? Quando é que você virou essa chave
Você sempre teve esse desejo? Ou em algum momento você falou, não, peraí, eu não quero trabalhar para esse mercado que não está funcionando bem, a minha capacidade de mudá-lo é pequena, então eu mesmo vou lá e vou fazer. Quando que aconteceu isso? Na verdade, eu sempre tive vontade de ter um negócio com a minha cara, que espelhasse a minha visão de mundo, de ter uma relação mais humanizada do médico com o paciente, ou médico com o cliente, no meu caso, que são hospitais. Como aqui em São Paulo é muito, muito cheio, eu não vislumbrava exatamente empreender em medicina. Então, eu pensei em empreender em várias outras áreas. Eu pensei em ter loja de sapato, eu pensei em ter restaurante, que eu gosto de cozinhar. Só que eu não entendo nada disso, né? E aí, no doutorado, eu conheci uma residente que estava trabalhando numa dessas empresas de teleradiologia. Eu já tinha trabalhado em uma outra antes, e eu comecei a trabalhar nessa, que foi aí quando eu deu o tique, assim, de falar, nossa, a gestão é muito ruim, eu acho que eu consigo fazer melhor, porque eu sou meio meticulosa. Mas aí eu comecei só a pensar, e falava, é muito difícil e tal, mas aí eu comecei a conversar com pessoas que eu conhecia que tinham hospital, e eu vi que eles reclamavam muito da qualidade do laudo, que os médicos não paravam, porque era um ambiente tão ruim de trabalhar, que você não consegue manter médico bom se o ambiente não for bom de trabalhar. Então, a pessoa sabe seu valor e acaba indo, e a rotatividade era muito grande dessas outras empresas. Eu falava, não, eu acho que eu consigo fazer melhor. Só que ficou sendo só uma ideia. E aí, no ano passado, o lugar onde eu trabalhava mudou um pouco a forma de pagar, eu comecei a ficar um pouco insatisfeita. E aí eu comecei a pesquisar formas disso virar uma realidade para mim, né? De ter uma coisa minha. E arrumei coragem, abri um CNPJ, meio sem saber o que eu estava fazendo. E aí começou a andar. E agora eu não estou praticamente trabalhando só na minha empresa e ganhando igual o que eu ganhava trabalhando na empresa que eu estava. Legal, Nátila, você fez alguma coisa em paralelo? Você estava trabalhando e começou a abrir a sua empresa em paralelo, ou você encerrou o seu vínculo empregatício e já foi trabalhar? Totalmente paralelo. Eu acho que eu sou totalmente a favor das pessoas testarem os seus planos, principalmente quando tem família. Eu acho que quando você tem 20 e poucos anos é uma coisa, quando você tem marido, filho, você se jogar ao vento é mais complicado. Eu acho que tem que testar. Eu abri o CNPJ em maio, começamos a operar em agosto, porque o sistema Pax, ele tem que ser construído, tem toda uma plataforma, é online, então demorou uns 2, 3 meses para a plataforma estar pronta para receber os exames. Aí eu comecei a trabalhar em agosto, eu parei de frequentar o laboratório em começo de novembro, então eu fiquei agosto, setembro, outubro, 3 meses e pouco fazendo os dois, só que como é exame de urgência, tem muita coisa à noite, então estava ficando complicado para virar à noite e no dia seguinte trabalhar como se não houvesse amanhã, né? Então eu falei, não, é melhor eu focar só aqui. E você teve também uma fase de planejamento disso, certo? Um estudo desse mercado, isso também você fez enquanto você trabalhava, é isso? Sim, eu pensei bastante, assim, como eu falei, eu sou uma pessoa bem meticulosa, eu faço planos para tudo, né? Quando o ano vira, eu faço o plano pro ano inteiro, eu já sei o que eu vou fazer em maio, em junho e tal. Então, eu acho que o importante para todo mundo que quer empreender, que é uma coisa muito legal, não é necessariamente a melhor coisa do mundo, porque a frustração é diária, você tem que fazer 3 perguntas, assim. Você gosta do que você pretende fazer? Você acha que isso vai resolver um problema na sociedade? Porque você não vai vender uma coisa que não tem um valor para a sociedade, você tem que resolver um problema. E você acha que você pode ser pago por isso? Porque se você for só uma boa ideia e resolver um problema, é trabalho social, que é ótimo, só que você tem que ser pago por aquilo, né? Então, você tem que ter na cabeça essas 3 coisas, que é uma coisa que você tem que gostar de fazer, que você vê um propósito, resolver um problema da sociedade, e você tem que vislumbrar um pagamento em relação a isso, né? Então, alguém tem que pagar por aquilo, né? Senão é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, né? Então eu pensei nisso, né? Então eu vejo muito valor no meu trabalho hoje em dia. Eu ajudo a salvar vidas, o fato deles terem um laudo tão rápido, de uma apendicite, de uma obstrução intestinal, a pessoa muitas vezes deixa de morrer por conta daquilo. Então eu vejo propósito nisso, e é uma coisa pela qual eu sou paga, né? E que tinha uma oportunidade de mercado que você identificou essa oportunidade e foi para cima.
Conta um pouquinho, como é que foi essa sua fase de planejamento? Legal, quero montar um negócio. Por onde é que você começou? Você abriu um Excelzão lá e falou, tá, o que eu preciso? Como é que foi essa fase de construção? Não foi Excel, foi Google Docs. Ótimo. Já está mais evoluída do que eu, por exemplo, que comecei no Excelzão e no PowerPoint. Não, o primeiro cliente que eu tive que convencer foi meu sócio, que é meu marido. Eu tive que vender a ideia para ele que aquilo era uma coisa relevante, né? Porque ele é engenheiro, ele não entende nada dessa área. Então eu tive que convencê-lo de que aquilo podia funcionar. Então, tendo convencido meu marido, nós fizemos várias ideias. Tinha que ser desse jeito, como é que a gente vai captar médico, qual que é o pagamento, qual que é isso. Foram meses, assim. Ele também estava trabalhando ou está trabalhando? Ele enfim. continua trabalhando. Tá bom. Foram meses de discussão, a gente tem até um quadro negro em casa que a gente escreve, até hoje a gente escreve, tem que fazer isso, tudo anotadinho. E aí, no começo do ano passado, eu falei, não, vou abrir no CNPJ e esse Pax que a gente usa para transmitir imagem, tem vários no mercado, né? Tem de tudo quanto é preço, tem de 10 mil a 200. Então, aí eu me dei o trabalho, porque eu que entendo da área, não meu marido, né? Então, eu fui atrás de umas 5 ou 6 empresas que me apresentaram seus Pax, fiz esse trabalho e falava pro meu marido, esse custa tanto, esse eu gostei, esse eu não gostei por tal, e foi assim. Pax, até para quem não entende, é um software que faz essa transmissão de imagem de forma digital e que você lauda e devolve, é isso? Uhum. Isso, Nath? No meu caso é uma plataforma online, é um site. Uhum. Mas esse que é mais caro, que a gente até pretende comprar, que é o top do mercado, que é o mais caro que tem, aí ele é um servidor. E aí ele é mais complexo, ele permite reconstruções de imagens, então ele é um pouco mais caro, mas conforme a gente for ganhando mais clientes, a gente quer sempre ter o melhores médicos, melhores tecnologias. Hoje a sua empresa, você oficialmente abriu em maio de 2019 e vocês começaram a atender o primeiro cliente, é isso? Não, a gente abriu o CNPJ e até o Pax, lá, a plataforma estar funcionante, foi no começo de agosto. Começo de agosto, então, vocês começaram a atender, vocês estão praticamente com 4 meses de empresa, ainda está numa fase de embrionária, crescendo, já está se formatando. Hoje, olhando para trás, qual que é a fase do planejamento que você julga que é a mais importante, que hoje você vê, ainda bem que eu fiz isso, ou faltou isso aqui e hoje eu estou tendo que correr atrás? Eu acho que a gente se planejou bem. Eu acho que a parte mais importante é você ter um bom plano financeiro e um bom plano B. Assim, no meu caso, o meu marido tem mestrado e eu estou fazendo doutorado. Então, a gente espera que a empresa vá bem, mas se der errado, a catástrofe atômica, a gente tem um currículo e a gente pode trabalhar, a gente pode dar aula, né? Então, acho que você tem que se planejar nesse sentido de planejamento financeiro e um plano B, se aquilo não for do jeito que você... Nunca vai do jeito que você imagina, mas se for totalmente do contrário, né? Tem alguma coisa que você achou que ia ser mais fácil, Nátila? Ou que seria mais difícil e foi mais fácil? Eu achava que seria mais fácil conseguir clientes. Eu achava que eu ia conseguir mais clientes mais rápido. Esse é o problema da maioria das empresas, de todas as empresas. Mas eu me enganei, infelizmente. Se tiver algum hospital ouvindo, algum médico Por que quiser, favor, a gente vai fazer esse jabá no não. final, viu? Então você acha que a conquista de cliente, a prospecção... Até porque eu tenho vários amigos médicos, como a gente estava comentando um pouco antes, e eu tenho um amigo meu que ele é um excelente médico, de formação de tudo, mas não necessariamente um bom empresário ou um bom vendedor. E existe uma distância grande entre eu ter um bom produto e eu saber vender esse produto. Você já pensou em trazer alguém comercial? Quem faz esse papel? É você que faz tudo? Como que está isso Não, eu hoje? já pensei, mas aí é um custo alto e por enquanto a gente ainda tá nessa entre eu e meu marido por isso que eu até fiz curso de vendas e como você comentou, o seu amigo médico, ele infelizmente no Brasil, acho que não sei se em outros países é diferente, mas no Brasil as universidades só preparam você para você ser técnico. E deixam de fora muitas questões de empreendedorismo, de venda, de se vender. Isso é muito importante no mercado de trabalho. Mesmo que você não vá abrir uma empresa, você tem que se vender como profissional. E a gente não aprende isso na faculdade. E depois, quando você, às vezes, quer virar essa chave para ser empresário, é uma dificuldade. Então, eu tenho me preparado para isso. Eu fiz o curso de venda na Conquer, eu fiz curso de oratória também.
antes, uns 2, 3 anos atrás, eu fiz curso de oratória para tentar melhorar, porque a gente fica muito falho só com a formação universitária nessa questão de quando a gente resolve empreender. E o que você não aprendeu na sua faculdade e depois você teve que aprender na raça e que você daria de dica para quem quer empreender? Falou, olha, cara, faz um curso disso, olha isso aqui porque isso vai ser importante para você. Olha, eu acho que toda a faculdade podia ser de educação física a curso de exatas. Tinha que ter curso de oratória. As pessoas têm que saber falar. Tem que saber se apresentar, se mostrar pro mundo, porque isso abre tantas portas. Relacionamento é tudo. Na medicina a gente até brinca que médico que não é tão bom, às vezes se é simpaticão, sabe se mostrar, às vezes o cara vai melhor na profissão do que o cara top das faculdades boas. Tão bom quanto ter um bom produto é saber vender esse bom produto para as pessoas. Tem que ter um pouquinho pé lá do carro. Então, aproveitando o gancho, Nath, você tinha falado em clientes, que você achava que era bem mais fácil conseguir clientes. Para quem já está no ramo há muito tempo sabe que isso não é uma tarefa nada fácil, é muito difícil. E hoje, o que você está fazendo para chegar nesses clientes? Qual o seu método de prospecção? Manuel, bom, os meus primeiros clientes foram indicação pessoal, né? Um pai de um amigo meu, colega de trabalho, e esses foram os primeiros. Agora o que a gente faz é fazer, como você falou, que na sua empresa buscar indicações, e a gente está conseguindo uns 2, 3 hospitais a mais por indicação, mas eu pessoalmente eu ligo nos hospitais. Todos os dias eu ligo em 2 ou 3 hospitais para incomodar, para oferecer meu serviço. Eu ligo, eu levo não na cara todo dia. Mas eu descubro onde que tem equipamento de imagem, eu ligo, procuro saber quem é o administrador, tento falar com o administrador, ofereço mando e-mail, mando portfólio, eu faço isso. Nátila, aparentemente você fez um passo muito seguro, né? Porque primeiro você começou tocando em paralelo ao seu trabalho, então você não abriu mão de uma renda por muito tempo. E mesmo depois, quando você virou sua chave, você ainda tem o suporte do seu marido, que tem o trabalho dele, de certa forma isso te dá, e parece um caminho muito interessante. Também é um caminho, né? Eu sempre digo para quem escuta o Virando a Chave, ou para quem conversa comigo sobre empreendedorismo, que geralmente a gente pensa em empreendedor, a gente acha que é aquele cara que vendeu tudo, foi morar na Kombi com a família, investiu tudo no negócio, e que existem outras formas de fazer, e que talvez essa seja a que eu mais recomendo. Vai fazendo em paralelo, começa a dar aula à noite, abre o seu CNPJ. Para mim é isso, você tem vontade de empreender, abra o seu CNPJ. Isso tira algumas barreiras. Mesmo assim, mesmo sendo de uma forma um pouco mais segura do que a maior parte dos empreendedores, que tipos de medos e receios te deu e você chegou a pensar em algum momento e falar, não, eu acho que eu vou voltar a trabalhar com uma empresa? Isso aconteceu? Sim, em novembro, porque assim, um dos hospitais para o qual eu presto serviço, e ele já tinha uma outra empresa que prestava serviço para ele, estava insatisfeito, por isso mudou para mim. Em novembro, essa outra empresa começou a ameaçar ele de cobrar mais, de fazer coisa lá, e ele ficou com medo e ameaçou cortar comigo, meu maior cliente. Então eu falei, putz, eu vou ter que voltar, e eu não estava afim, fiquei morrendo de medo, fiquei super triste. Aí no fim ele se arranjou lá com a outra empresa e falou, não, vou ficar com você, porque eu gosto mais do seu trabalho e tal. Mas esse medo de não dar certo, eu vivencio ele todos os dias. Porque que nem uma lojinha, né? Porque tem dia lá que eu não posso ficar pressionando ele a mandar os exames pra mim. Então eu não sei se às vezes tem dia que tem pouco exame, se ele não tá mandando pra mim porque ele não tá gostando, é que nem ter uma lojinha, né? Um comércio normal, né? Então eu vivencio o medo todo dia de tipo, eu vou perder esse cliente, eu quero ganhar outros, e esse cliente, como é que faz? É uma insegurança diária, né? E como é que você lida com esses medos? Porque quando a gente trabalha com uma empresa, você sabe que no final do mês, dando certo, indo paciente ou não, você vendendo ou não na lojinha, vai pingar ali na sua conta. Quando você empreende, talvez no começo o medo seja muito maior, de que e amanhã, como é que vai ser? Até uma hora que você descobre que no final das contas não existe dar errado, existe desistir. Como que você lida com isso no dia a dia? Eu não sou e nem pretendo ser heroína, eu não lido bem, assim, eu fico triste, eu encho a cabeça do meu marido com preocupação.
Eu acho que as pessoas às vezes têm essa ideia muito majorada, assim, do que é um empreendedor, do que é um empresário, que acho que são seres humanos, né? Então, tem emoções, eu me preocupo, por mais que meu marido ele tenha o emprego dele, ele tem um trabalho bacana, eu sou uma pessoa que fui criada para ser uma mulher independente, para não depender nem de pai, nem de mãe, nem muito menos de marido. Então, eu não espero que o meu marido arque com isso, então eu me preocupo que eu tenha o meu meio de vida, então eu não lido bem não, só que no dia seguinte eu falo, e agora, o que eu vou fazer? Eu levanto e tento de novo, eu levanto não na cara. E tá dando certo, pelo que você falou, porque você tá contente com os resultados que você está obtendo. Tô contente, tô na luta, já essa semana passada eu dei sossego pro povo, agora essa semana já tentei, já tô indo atrás de outros clientes. Você disse que você está investindo agora numa outra formação para melhorar a gestão desse serviço que você presta. Como que você entende que esse investimento, que esse aprendizado que você vai receber vai contribuir para o teu produto, para a tua empresa? E se isso não significa que, de certa forma, você está lidando muito bem com o seu medo, porque mesmo com a sensação de que amanhã não vai ter cliente ou que você vai perder, você está investindo um tempo, você está investindo uma energia em algo que vai trazer de volta para a sua própria empresa. Então, de repente, é uma pergunta, né? Como que a tua formação pode contribuir para esse produto e se de fato você não estaria lidando muito melhor com esse medo do que você mesma imagina. Pela pergunta, Lu. Na verdade, é uma coisa de formação, assim, eu acredito muito ao meu pai. Ele é uma pessoa muito corajosa. Eu até contei essa parte da minha história pro Marcel. Minha mãe é branca, meu pai é negro, meu pai é médico. E formou na década de 80, formou em 80. Então, ele teve que ter muita coragem para ser um médico negro, estudante na década de 70. Então, eu sinto medo todos os dias. Eu senti medo vindo para cá. Eu senti medo fazendo vestibular, eu sinto medo quando eu ligo, porque eu sou super tímida, eu sinto medo ligando para os hospitais, oferecendo meu serviço, mas o medo nunca foi um fator paralisante para mim. Eu sinto medo e vou, porque eu não acho que eu tenho outra opção. Na minha cabeça, assim, eu não acho que ter medo e ficar escondida na minha cama, na minha casa, vai resolver os meus problemas. Então, eu tenho medo e tento enfrentar, não perfeitamente, mas tento enfrentar. Então, e essa questão da pós, eu acho que vai melhorar, porque, assim, a minha decisão de empreender nesse ramo foi exatamente porque eu trabalhei em outra empresa do mesmo ramo. E eu vi como a gestão era ruim, como eles não conseguiam reter bons médicos, porque a gestão era ruim, porque a regra do jogo mudava toda hora, porque, por exemplo, essa outra empresa, eles têm muitos clientes, tem, sei lá, 30 clientes, e numa noite eles deixavam o médico laudar 100 exames. Então, como é que você vai laudar 100 tomografias bem feito? Não tem como. Então, eu acho que se você melhora a gestão, você consegue entregar um produto melhor, até uma qualidade de laudo, de diagnóstico, de prognóstico melhor para o paciente, se você tiver uma gestão mais eficiente. Nátila, como é que foi o seu dia 1 como empreendedora? Porque uma coisa é quando você está lá trabalhando num grande laboratório, sendo mais uma peça de um processo, seja qual ele for, e de repente você vira uma empresária, que é completamente diferente do trabalho que você tinha. Eu fiz uma entrevista com a Laís Damasceno, se eu não me engano, no episódio 3, que ela falou isso. Ela montou uma agência e a agência cresceu e deu muito certo e ela fechou por causa disso. E é engraçado, geralmente as pessoas fazem essa cara porque você fecha quando dá errado. E ela fechou porque deu certo. Porque quando deu certo, ela deixou de fazer o que ela gostava para virar empresária. E ela percebeu que ela não gostava de ser empresária. Ela não gostava de ser uma administradora de empresas e de pessoas. E sim, ela gostava de usar a criatividade dela para poder fazer o que ela fazia ali e tudo mais. Como que é isso para você? Você está encarando bem esse papel? Como é que foi esse dia 1? Como é que você virou também essa chave de atividades? O dia 1, que foi até um dia antes do meu aniversário, eu fiquei bastante tensa e tal. Mas o fato do meu marido ser exatamente o oposto de mim, e ele ser meu sócio, porque ele é um cara, ele tem um cargo de gestão, ele é um cara das exatas,
Então, eu estou empresária, mas o que eu gosto mesmo é de ser médica. Então, conforme isso for crescendo, eu vou ficar muito mais na parte acadêmica e de pesquisa, porque eu pretendo lidar com inteligência artificial na empresa, e ficar muito mais voltada para a parte acadêmica e de trabalho, e meu marido vai assumindo cada vez mais a parte de gestão. Quais erros você cometeu nesse processo de planejamento, de execução? Como é que você lidou com isso e o que você indicaria? Que caminho diferente você tomaria? Eu acho que eu testaria os sistemas antes, porque no meu caso específico, né, o Pax, ele às vezes oferece um mês ou 2 de testes grátis, e eu me confiei demais no meu feeling ali de que aquilo era bom, e paguei e falei, não, isso aqui é ótimo, e às vezes eu me arrependi um pouco depois, eu acho que eu teria esse cuidado antes. Você acertou bem no planejamento? A gente escreveu bastante. A pessoa muito acadêmica tem esse hábito de estudar e de planejar bastante. Acho que esse é um recado muito importante. Quanto mais você planeja, você minimiza o risco. O quão importante você acha, porque também tem muita gente que se prende no planejamento. Acho que você fez até um processo rápido entre planejar e executar. Mas tem muita gente que fica planejando anos, e quando vai executar já passou aquela onda, você já perdeu a pressão. O quanto você acha que é importante o planejamento versus agora, depois de executar, o quão é importante também executar logo para você ver onde você vai errar e corrigir o rumo? Eu acho que empreender, você ter a cabeça e para planejar e tal, mas você tem que ter no coraçãozinho, tem que ter um pouco de coragem. Então você ficar esperando o momento certo, eu acho que não existe o momento certo. Porque O momento certo é hoje. o momento certo é hoje, porque o momento certo é o quê? Quando você tiver uma fortuna, quando você tiver os filhos grandes, quando você tiver o quê? Qual é o momento certo? Eu não saberia dizer, né? O meu momento certo pra mim é quando eu me senti madura. Porque eu acho que se eu tivesse feito isso com 25 anos, o resultado teria sido outro. Mas nesse momento eu me sinto madura para fazer isso. Mas você teve um gatilho, né? Você comentou que quando você estava na empresa, que essa empresa mudou a forma de fazer o pagamento, você se sentiu descontente. Isso teria sido o gatilho que fez você pegar essa ideia que você tinha tido em algum momento e transformar ela num plano de fato? Ou de maio até agosto aconteceu alguma coisa que fortaleceu isso e deu gás nesse teu plano para que você realmente tivesse essa energia para, não, agora eu vou virar mesmo? Bom, o gatilho foi esse. Porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, assim, então eu me senti um pouco não tão privilegiada. Eu estudo no sentido de, eventualmente, melhorar o que eu ganho, melhorar o meu prestígio, e eu comecei a ganhar de um mês para outro 10%, 20% a menos. Então eu falei, não, eu acho que eu tô ficando mais madura, eu sei mais medicina, então eu acho que eu mereço ser mais valorizada. O que está acontecendo na realidade é ao contrário. Então eu falei, não, eu tenho essa ideiazinha, e de maio a agosto foi só um processo de planejamento. Isso do pagamento que aconteceu foi em 18. E como que é essa questão da tecnologia, assim? Porque você diz que você gosta de ser médica. Tudo bem, na área de radiologia você mexe bastante, um pouco mais com tecnologia do que um médico que atende em clínica, imagino. Se esse teu negócio vai evoluir para uma inteligência artificial, como é que é para você essa convivência da medicina com a tecnologia que vai para a inteligência artificial, misturando com a gestão? Onde é que está a novidade? Qual é o esforço que você faz para se adaptar da medicina para essa tecnologia, assim? A inteligência artificial na radiologia é a grande novidade, né? Então já saiu até... Já era sabido no meio de radiologistas que a inteligência artificial consegue ver exames melhores do que o olho humano. Então, hoje em dia, nós radiologistas sabemos que se a gente não entrar nesse jogo, a gente vai estar desempregado daqui uma década ou até menos. Então, eu não vejo como excludente. Na verdade, eu vou pegar essa onda e vou estudar na universidade e vou desenvolver um software meu. E provavelmente eu vou vender isso para outras pessoas. Então já temos um caminho de que você deve ser uma software house para frente, não mais uma health tech. Sim, e eu vou, assim, na verdade, eu vou contratar uma empresa, até que eu tinha conversado com o Marcel, eu estou conversando com uma empresa da Índia para desenvolver esse software, e nada em medicina
é assim, você desenvolve e tá pronto. Não, você tem que testar, você tem que fazer estudo, isso há alguns anos, para isso ser uso clínico, né? Tem uma empresa até em Israel que ele já tem software e eles têm até aprovação já do FDA nos Estados Unidos para uso clínico. Então, por exemplo, você coloca uma tomografia e tem uma dissecção aórtica. O software já diz que tem uma dissecção aórtica. No ambiente de urgência, se a dúvida é essa, às vezes não precisa nem meio do médico, entendeu? Você indicaria seu filho fazer medicina ou ele fazer, de repente, computação, alguma coisa assim? Se ele quisesse trabalhar com medicina, Nátila? Eu não tenho filho ainda, mas o sonho do pai é que um nerdinho aí das exatas pro MIT da vida. Já tem alguma empresa no Brasil que está nadando na frente na questão de inteligência artificial para medicina? Não que eu conheça. Então, Aqui tá a sua ideia é ser pioneiro e desbravar esse negócio mesmo. Porque precisa ter a questão empresarial e precisa ter onde testar, precisa ter a questão de ciência. Então, no meu caso, eu consigo juntar porque eu tô lá na universidade, então... Eu imagino que isso exija um determinado investimento de longo prazo interessante. Como que você pretende conciliar a receita de curto prazo para pagar as contas da empresa e as suas contas versus você pretende dedicar uma parte disso? Você já deve ter planejado, pelo que eu imagino. Como é que você está estruturando isso? Porque eu acho muito interessante isso, Nátila. Geralmente as empresas ou os empresários decidem investir quando a onda já está começando. E eu tô vendo você já com esse mindset bem no começo. Você acabou de montar sua empresa não tem 6 meses, você já está faturando e você já está pensando no próximo passo. O quanto isso você acha que pode ser positivo e te ajudar a ser pioneira num negócio absurdamente gigante e que vai acontecer, independente de quanto tempo vai acontecer, e o quanto que isso também pode te desfocar ou tirar do teu core, sendo que o teu negócio ainda está amadurecendo? Eu acho que as duas coisas vão andar paralelo, assim, como eu não tenho mais esse compromisso diário de trabalhar no laboratório que eu estava, então o meu trabalho é muito flexível. Então, eu tendo um computador, eu trabalho de onde eu estiver. Eu laudo meus exames, baixo as imagens, laudo onde eu estiver. Eu posso estar na universidade laudando meus exames. Então, eu fazer as duas coisas andarem juntas. É só escrever um projeto e desenvolver. A empresa indiana lá me falou que consegue me desenvolver o software em 6 meses. E enquanto isso a gente vai trabalhando. Pode botar 2 anos, então. Os indianos são mais pontuais que os brasileiros. E aí eles falaram que em 6 meses eles conseguem, mas assim, o software de inteligência artificial, ele é só um protótipo, assim, vamos dizer, porque o software ele tem que aprender o que é certo e o que é errado. Então, se eu der uma imagem para ele vai errar mais do que acertar. Agora, se eu der 2.000 imagens para ele mais acerta do que erra. Então, ele vai me dar um protótipo que eu vou ensinar a trabalhar na universidade. E a questão financeira, a gente também o indiano lá me passou o valor dele. Metade vai ser de financiamento particular, metade vai ser a empresa que vai pagar. Ah, que legal. Mas vocês pretendem buscar um investidor, alguma coisa para o negócio, ou vocês vão bootstrapping, como a gente chama, que é crescer com capital próprio? Não, por enquanto a gente vai crescer com capital próprio, porque a gente pretende isso. Como meu marido trabalha no mercado financeiro, ele entende aí dessa questão. A gente quer montar um modelo de negócio que tenha sido testado e que seja real, e que no futuro a gente vai procurar essa opção, com Pra certeza. escalar. Então, Nath, eu percebo que sua ideia é muito boa, porque se chegar num ponto que para o médico seja muito caro te contratar, você já tem o software para vender, você mesmo faz o seu serviço, mas você continua sendo meu cliente. Aí eu queria te voltar hoje, na realidade de hoje. Eu acredito muito no ganha-ganha, o negócio tem que ser bom para os dois. E imagina eu hoje como gestor de um hospital. É mais barato para mim contratar você do que contratar um funcionário? Manuel, com certeza. É muito mais barato contratar uma empresa nesse sentido. Por exemplo, um médico radiologista, ele tem uma expectativa de ganhar por volta de R$30 mil por mês. Então, se você contrata uma empresa como a minha, que vai cobrar só por exame, a gente cobra aí por exame, por segmento, entre R$40 e R$50 por exame. Então, você vai pagar só aquele valor. Então, tem um dos hospitais para qual eu presto serviço que não são muitos exames, então ele gasta R$10, R$15 mil comigo, que se ele tivesse um médico lá, ele ia gastar o dobro. Então, eu acho que vale a pena para ele. E ele tem acesso a médicos
com uma formação que às vezes no interior não conseguiria. O teu pitch de vendas, Nátila, ele é mais na questão financeira e vale a pena para todo mundo, para um hospital grande, um médio, um pequeno, ou o teu foco maior e o teu pitch vai mais pegando em regiões onde não tenha corpo médico bem qualificado e você consegue suprir essa demanda? Qual que é o teu foco? Para onde que você está indo hoje? Quando eu tento vender o meu serviço, eu tento focar mais na qualidade e eu procuro os meus clientes, em geral, mais no interior, porque eu sei dessa distribuição ruim, ineficiente, né, dos médicos no Brasil. Então eu tento buscar mais clientes no interior e eu tento focar mais no preço do serviço, é a última coisa que eu informo, né? Eu tento focar mais na qualidade, eu me apresento, eu conto esse currículo imenso aí e conto das outras pessoas que trabalham com a gente. Hoje a empresa é você e um sócio. Quantas pessoas fazem esse negócio para de pé? Você e o seu sócio, tem mais alguém que trabalha? Tem terceirizados? Como que funciona? Não, sou eu e sócio que somos donos e como a gente tem ainda 2 hospitais, quando eu preciso eu revezo com um amigo, mas eu tenho 10 amigos com formação, tipo doutorado na USP, dispostos a trabalhar. Eu só não consegui serviço para eles ainda. Deixa eu só entender um pouquinho, Nátila. Assim, primeiro, como é que foi a tua ideia da Santé? Foi uma ideia, já existia esse modelo de negócio, você falou, legal, tem espaço para mais gente, o que não é demérito nenhum no empreendedorismo, ou você sentiu que existia esse espaço e criou e viu que tem concorrentes? Como é que foi esse processo? Não, tem os grandes players, né? Mas fazem exatamente o que você faz hoje? Fazem exatamente o que eu faço. Só que tem um ou dois empresas que são grandes no mercado. Tem umas menores que foi uma das que eu trabalhei, que eu achei muito ruim a gestão. E onde eu vi oportunidade foi na questão de gestão deles, né? Porque eu ainda não tenho a capacidade de concorrer com esses grandões, né? Mas onde eu quis atuar foi melhorar o que já existe, porque uma vez aquele Flávio da WhatsApp, eu sigo ele, eu adoro as coisas dele. Flávio Augusto. Aí ele falou uma coisa que eu acho que é interessante, que não existe mercado saturado que resista a uma boa inovação. Na verdade, o mercado no qual eu atuo é um mercado saturado. Todo lugar que eu ligo, ele já tem a empresa que presta serviço, mas é um mercado que as pessoas têm muita reclamação de gestão, de qualidade de laudo. Então eu pensei, olha, se eu pegar médicos bem formados, que eu conheça pessoalmente o trabalho, se eu fizer uma boa gestão, eu acho que eu tenho uma oportunidade. Posso não virar essa grandona aí, mas que existe uma oportunidade. A premissa para você e o teu diferencial é qualidade. Você acha que é isso? Qualidade, atendimento e gestão. Como que você pretende escalar isso? Porque quando você tem que ter médicos muito bem formados e disponíveis para fazer esse tipo de serviço, você restringir um pouco a tua capacidade. Mas mesmo assim, essa capacidade ainda é grande o suficiente para chegar onde você quer? Porque, por exemplo, eu e mais uns 10, 11 médicos somos capazes de ter um volume imenso de exame por mês, caso eu consiga esses novos hospitais. Quando essa quantidade de médico não for suficiente, aí entra a parte da gestão lá, porque uma das coisas que eu vou estudar lá nessa pós é a questão de regular a qualidade de laudo. Eu vou estudar a parte de certificação internacional de uma empresa, né? Como que eu faço para ter selo de qualidade e tal. E você vai fazer um estágio de 2 meses em Harvard agora no meio do ano, maio e junho. O que você vai estudar lá? Ou o que você vai aprender de diferente lá? O estágio lá eu vou ficar na radiologia mamária. Lá é academicismo mesmo, vou ficar lá estudando e, na verdade, eu quero fazer um pouco de networking também, porque quando eu terminar o doutorado, vai que eu invento um pós-doc lá. Nátila, como é que foi a sua análise desse mercado? Hoje você tem noção do tamanho que é esse mercado que você está, ou você só identificou que há uma oportunidade e você está lá desbravando? Não, é um mercado imenso. Essa empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei, sei lá, uns 5 meses só, e pela gestão ser ruim eu não aguentei, eles
com os clientes que eles têm, que eu não sei se é 20, 30, não sei, eles tinham um volume assim de, sei lá, de 50 mil exames por mês, era uma coisa imensa. Então, e eles não são os grandes. Os grandes eu imagino que é uma coisa impossível, eu acho que é um mercado grande. Você estima um valor para esse mercado? Você consegue estimar ou não é mais difícil, mais complicado? Não sei, essa empresa que eu trabalhei, eu imagino aí que eles devem faturar, assim, faturamento bruto, eu imagino que deve ser uns 300 mil por mês. Legal. Nátila, hoje você tem uma estrutura de custos enxuta, né? Isso te permite um break-even muito fácil. Quanto tempo demorou desde que você sentou e abriu o primeiro cliente até você ter uma remuneração equiparada ao que você tinha antes? No meu caso, eu não sei se foi sorte ou foi trabalho, talvez os dois. Mas foi rápido, agora em janeiro eu já tô igual, assim, desde que em dezembro eu já tava igual que eu tava. Com 4 meses você já conseguiu alcançar isso. Você acha que isso foi porque você planejou bastante, entrou com uma estrutura de custo enxuta e conseguiu já alguns clientes logo desde o começo? Você coloca essa responsabilidade nisso? Sim. A sorte é isso que você chama, é ter um foi bom a sorte. planejamento, entrar com custo baixo e conquistar cliente. Qual o principal motivo que você toma um não de um cliente hoje? É por ele já ter um outro serviço e não perceber valor no seu? Você acha... Porque pelo que você me falou, a sua abordagem é muito telefônica, porque é fora, em outras cidades. Uhum. E entendo ser complicado, imagina que eu tenho uma clínica ou um laboratório de diagnóstico e de repente me liga alguém oferecendo um produto para eu trocar, sendo que eu já estou acostumado com o que eu tenho. Você acha que essa é a principal dificuldade? Como é que você pretende mitigá-la? Vou começar a viajar mais esse ano pelo Brasil para ir pessoalmente. A gente tentava ligar para tentar marcar uma reunião antes para meio que não perder a viagem, mas agora a gente vai tentar viajar e bater na portinha. Uma, eu acho que é essa questão de ser por telefone. Outra, eu acho que medicina é um ambiente muito fechado, porque é muita confiança, né? Porque você tá lidando com vida, você não tá vendendo chocolate, né? Então, uma pessoa completamente desconhecida te ligar e prometer que você é aquilo tudo, às vezes não é tão fácil de confiar, né? Então, é mais fácil conseguir cliente por indicação, pelo menos no começo, e pessoalmente, quando tiver um pouco mais de liberdade financeira. Já pensaram numa estratégia de freemium que nem faz o Spotify? De, não, tá bom, troca, vou te dar 3 meses aqui para você testar, se você não gostar, você vai para um outro. Já testaram, funcionou, não funcionou? Como foi isso? Não, já pensei, eu vou começar a testar esse ano. Talvez seja um bom caminho aí para você, para as pessoas perderem esse receio de falar, não, tudo bem, é de graça, então vou testar em paralelo aqui. Eu tô conversando com o pessoal do Ceará e com eles eu vou oferecer exatamente isso. Eu confio tanto no meu trabalho que pra você é um mês de graça. Que legal. Nátila, como é que você organiza o seu tempo e como é que você dedica entre estudos, trabalho, prospecção? Existe também uma metodologia que você usa para isso ou você vai meio que sentindo ali no feeling aonde precisa mais eu acelero um pouquinho mais? Não, quanto a isso eu não tenho planejamento, é mais no dia a dia mesmo, que precisa fazer tal coisa, eu vou lá resolvo. Eu tenho uma liberdade, como eu falei que o meu trabalho é no computador e o computador vai comigo onde eu for. Se eu preciso ir no banco, se eu preciso resolver alguma coisa em cartório, eu tenho essa liberdade e eu posso levar o computador para a universidade, então eu não sou restrita. Pessoas muito estudiosas e muito meticulosas geralmente são muito racionais. O quanto você usa da racionalidade para suas tomadas de decisão e o quanto você usa também do seu feeling, do seu lado intuitivo, que inclusive nas mulheres são muito mais aflorado. Como é que você briga, como é que você decide nessa briga inconsciente entre racional e intuitivo? Eu acho que o fato bom de ter casado com uma pessoa que é da exatas é que o meu lado racional tá todo no meu marido. Eu sou uma pessoa muito mais intuitiva, eu acho que a coisa funciona assim, eu penso bastante na questão financeira, mas a questão de racionalidade interpessoal eu não penso muito não, eu acho que se eu tratar a pessoa dessa maneira, eu acho que vai e eu não tenho esse planejamento tão aguçado. Eu acho que, nesse caso, meu marido, ele é mais... Ele é o teu lado racional. Ele é meu lado racional. Nath, a gente ainda vive um mundo machista, por ter alguns amigos médicos, também é um mercado e um segmento, de certa forma, machista, que vem quebrando ao longo do tempo.
mas que ainda existe. As pessoas, apesar de negarem, ainda existe. Isso dificultou alguma coisa para você? Você ser mulher, você acha que tornou a sua jornada mais dura e mais difícil? Ou não tem nada disso, por mais que exista o machismo, essa tua formação, essa tua bagagem muito grande por trás, não te impediu de deslizar facilmente, mesmo sendo uma mulher? Acho que existe, que é um problema para muitas mulheres, mas novamente eu volto na figura do meu pai. O meu pai sempre me incentivou a tomar risco na vida. Então eu nunca parei para pensar que eu sou uma mulher, não posso fazer isso. A mesma coisa que meu irmão fazia, meu pai me ensinou a dirigir trator quando eu tinha. Então, a mesma coisa que meu irmão faz, ele acha que eu sou capaz. Então eu cresci pensando que eu não sou diferente, ou melhor ou pior do que um homem. Então, se a pessoa de lá pensa, isso não chega a me afetar, porque pra mim, eu acho que eu sou capaz. Então. E isso foi o suficiente para você conseguir seguir sua jornada sem sentir os efeitos. Que legal, isso é um ponto muito importante, né? De você deixar isso de lado e seguir a tua jornada. Imagino que o seu próprio pai deva ter sofrido, mas também a força que ele te passou deve também ter trazido isso para ele. Não importa se eu sou negro ou não, se a sociedade é branca, eu vou continuar fazendo, e foi bem sucedido no que ele fez. Os outros que se acostumem comigo. Com o meu sucesso. Exatamente isso. O seu negócio ele ainda é bastante jovem, eu imagino que ainda tem uma instabilidade inicial, de que se você perde um cliente, você perde uma boa parte do seu faturamento. Qual que é o teu plano para esse ano? Quais são as metas ou os objetivos? Isso pode ser numéricos ou não, mas qual o estágio que você está atualmente do teu negócio de maturação e qual o teu plano para esse ano para deixá-lo mais maduro? A gente tem metas, o meu marido que vai trabalhar mais na meta comercial. Começamos o ano com esses 2 hospitais de médio porte, estamos negociando com outros 3 e a meta é chegar no fim do ano com 10. É uma meta relativamente ousada, mas a gente tem essa meta. A estruturação, eu acho que a gente planejou muito bem antes, em todos os aspectos, assim, crescer, quais médicos nós podemos contar, eu já tenho a lista de todos, está muito bem estruturado para vários cenários, e a maturação é mais no sentido de vender, de comercial, do que do trabalho em si. Você está com um produto muito bem resolvido, você tem capacidade, você precisa agora de demanda para você poder apreciar isso hoje. Então hoje talvez 2020 seja um ano muito mais de buscar cliente do que aprimorar produto ou serviço. Não que uma coisa seja excludente da outra, mas talvez seja isso. É isso mesmo? Sim, é isso. Nath, você percebeu alguma diferença de comportamento da Nathila empreendedora do que aquela que era executiva? Mudou alguma coisa ou não? Você acha que você é a mesma pessoa agindo da mesma forma em situações diferentes? Eu já me senti uma pessoa madura, eu acho que eu tive que amadurecer mais e tive que enfrentar esse meu medo de falar em público, de enfrentar reuniões, porque eu sou uma pessoa super medrosa com essa situação de reunião, e eu tive que enfrentar esse meu medo. Eu me sinto uma mulher mais segura agora para lidar com esse tipo de situação. Eu acho que eu melhorei assim como pessoa nesse sentido de autoafirmação. Qual dica você dá para quem quer empreender, mas tem algum medo, algum receio, ainda tem uma dúvida se deve empreender ou não? Primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que não só em caso de empreender, mas na vida em geral, você tem que ser grato a tudo que você passa. Seja a empresa que você trabalhou, seja as situações familiares que eventualmente não foram tão legais, mas seja grato ao que você passou, porque te ensinaram e te mudaram para ser a pessoa que você é naquele momento. Seja persistente, porque a sua visão vai ser testada. A todo momento você vai ter dúvidas se você fez a escolha certa, e não é fácil, não é bonito lidar com isso. Por mais chato que seja, tenha um bom plano. Não saia com os cabelos ao vento, teste a sua ideia, veja se é uma ideia que é coerente, que você acha que as pessoas pagariam por isso. Se você acha que está maduro, que tem um bom plano, mete o pé. Muito bom. Vamos agora para o ping-pong. Que aplicativo você não se imagina vivendo sem hoje para o teu negócio? Para o meu negócio específico, é um bom Pax. Qual rotina de trabalho você não abre mão? Eu escrevo, eu tenho uma agendinha que eu escrevo tudo que eu penso. Qual rotina de vida pessoal que você não abre mão? Estar com a minha família, de ver meus sobrinhos, de sair para jantar com meu marido, de ter esse momento que às vezes a gente não pode achar que a vida é só trabalho. Se tivesse dinheiro infinito, como que você passaria o resto da sua vida? Eu daria escola boa para todas as crianças pobres. Me corta meu coração ver criança na rua. Eu fico pensando que às vezes o próximo Einstein tá ali vendendo chiclete, sabe? Eu acho que
Se eu fosse uma pessoa bilionária, eu faria isso. Sua missão de vida seria trabalhar com educação infantil para crianças pobres. Que legal. Qual que é seu sonho? O meu sonho é ter uma família grande, feliz, ter vários cachorros, assim. Eu gosto do que eu faço, mas o meu sonho pessoal é bem simples, assim. Eu sou uma pessoa interiorana. Então... E o seu sonho profissional com a Santé ou seja lá qual isso aí é for? bem grande. Gostaria de atingir essa meta no fim do ano de ter 10 hospitais. Gostaria de melhorar essa questão de trabalhar com essa questão de inteligência artificial. E no futuro eu pretendo ter, inclusive, clínica física mesmo. O que não te contaram que um empreendedor passa que você contaria para os outros? Contaria que não é fácil, não é bonito, é duro todo dia. Todo dia tem notícia boa, todo dia tem notícia ruim. E você tem que lidar com essa instabilidade. Ninguém está livre. Nátila, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por você ter encarado a sua timidez e ter colocado para fora toda essa sua experiência. É muito legal a tua história. É legal também ter gente aqui que acabou de empreender, não só aquele cara que já empreende há muitos anos, até para as pessoas entenderem que há caminhos e medos e receios, mas que a gente consegue passar por cima de tudo isso e virar nossa chave. Como é que as pessoas te contatam, encontram você ou entram em contato com a Santé? E qual que é o teu recado final? Para encontrar tem o site, né, Santé, sem o acento, santemedicinadiagnóstica.com.br. No Instagram é Santé_teleradiologia e lá tem os contatos. Gostaria de deixar 2 mensagens finais. Uma que até comentei com você, Marcelo, e da história de vida da minha família e tal. A principal mensagem é que as pessoas eduquem-se, que educação pode mudar a história de vida de uma família. Estudar é uma coisa legal, muda o mundo de todo mundo. E outra que eu vi esses dias uma frase que eu achei muito legal, do Benjamin Franklin, que foi um abolicionista e ex-embaixador dos Estados Unidos na França, acho que no século XVIII. Ele tem uma frase que diz que existem 3 tipos de pessoas. Eu não sei a tradução literal, assim, mas existem as pessoas imóveis, que veem a vida daquele jeito, acham que tem que continuar daquele jeito e não estão dispostas a fazer nada a respeito. Tem o tipo de pessoas móveis, que acham legal a ideia, está disposta a escutar, mas não está disposta a fazer nada. E tem o tipo de pessoa que se move. Então, eu acho que seja a pessoa que se move. Que legal. Luciana, brigadão pela sua participação aqui mais uma vez, em mais esse episódio. Como é que as pessoas te encontram e qual que é o teu recado final para o episódio de hoje? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Isso é muito bom, conhecer pessoas inspiradoras, pessoas com histórias de vida, que sempre me fazem sair melhor do que eu entrei, e isso é muito bom. Então, eu sou muito grata por isso, muito grata a você, Nátila, pela sua história, Manuel também pela sua história. Eu tô no LinkedIn, né, Luciana Jesus, no Instagram também, Luciana_Jesus, e tamo aí. Manuel, teu recado final e como é que as pessoas te acessam? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme conhecer você, Nath, um prazer conhecer você, Lu. Para as pessoas me encontrarem pessoalmente, Manuel JM, em todas as redes sociais. A parte da empresa, pode procurar por Webnet do Brasil, no YouTube, inclusive, onde eu faço alguns vídeos tutoriais da empresa. E o único local que está com um nome diferente é lá no Instagram, que infelizmente não conseguimos o nome Webnet Brasil, lá está como Webnet Sistemas. O recado final que eu gostaria de deixar aqui é que eu li uma frase no livro Máquina Definitiva de Vendas que me motiva muito essa mensagem. A mensagem é que nada é fácil, mas que tudo que você faz, você precisa ter uma persistência interminável e determinação. E com isso eu acho que você consegue os seus sonhos e chega no seu objetivo. Espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões, insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, receber conteúdos exclusivos e fazer um networking bem interessante, temos o nosso grupo no WhatsApp. Se quiser chegar, é só mandar uma mensagem em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente te coloca lá. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, todos eles @podcast Virando a Chave, e no nosso site www.podcastvirandoachave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo. É só procurar por Marcel Nobre Serial Networker ou entrar no www.serialnetworker.com.br, que te direciona lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. Se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e nos dê o seu feedback. Tchau e até a próxima.